Formação de professores para educação de surdos, fundamentos e práticas bilíngues. Oi pessoal, tudo bem? Estamos agora começando a nossa terceira aula do curso Introdução à Gramática da Libras. Espero que vocês assistam ao conteúdo completo e vamos discutir um pouco mais sobre ele. O assunto de hoje são os aspectos gramaticais da língua de sinais, com foco no espaço referencial. O espaço referencial é fundamental para garantir uma produção adequada e expressiva da Libras. É nele que marcamos sujeitos, realizamos a contação de histórias, de fábulas, de experiências de vida e até anúncios ou notícias para muitas pessoas. Conseguimos então fazer uma referência adequada a diferentes personagens e sujeitos de uma determinada notícia. Hoje vamos aprender como garantir essa expressividade, usando a referência espacial de forma adequada. É importante. Na aula 2, vimos que existem diferentes estratégias para estabelecer o referente na língua brasileira de sinais. Como aparece aqui no nosso quadro. Esse referente pode ser uma pessoa, um objeto, e precisa ser retomado durante a sinalização. Imagina uma fala onde tenha 3 ou 4 pessoas. A quem nós estamos de fato nos referindo dentro do espaço gramatical? Como a gente pode fazer as substituições a partir da mudança do turno de fala, usando o nosso corpo, para frente, para trás? Imagine o seguinte diálogo. Você deixa eu ir na festa hoje? Pode sim, mas toma cuidado, tá? Pode deixar. Eu vou tomar cuidado. Obrigado. Tchau, tchau. Observe que esse diálogo mostra como quem está sinalizando consegue mudar o seu corpo para representar diferentes pessoas no espaço. Embora ele esteja falando sozinho, ele consegue representar múltiplas pessoas conversando a partir da mudança do seu corpo. Também vimos a importância da apontação, do apontar no espaço para se referir a lugares, pessoas, pelo uso do corpo, a direção do próprio olhar, quando o filho olha para cima falando com sua mãe e a mãe olha para baixo falando com seu filho. Nós precisamos usar essas estratégias também em nossas produções. Ainda sobre o espaço referencial, vimos que a apontação é muito importante na língua de sinais. Existem diferentes formas de apontar. Por exemplo, como o quadro mostra, quando trabalhamos os pronomes eu, você, ele, eles, nós. Observou? Como acontece na língua portuguesa, essas expressões vêm de forma linear, mas na língua de sinais, a partir do indicador, faremos a apontação para o corpo, no caso eu, você, e o olhar tem que acompanhar a apontação. Eles, ele ou lá, eles e nós. Nós. Observou? A apontação, juntamente com a direção do olhar, vai marcar os diferentes tipos de pronomes: pessoal, possessivo, demonstrativo ou de lugar. O possessivo, meu, seu, dele e deles. Nesse exemplo, esse livro é seu? Esse livro é seu? Observaram? O olho acompanha o movimento do pronome possessivo.
esse livro é seu? Também os pronomes de lugar estão muito presentes na língua de sinais. Quando a gente fala, por exemplo, o livro ali, ou ali embaixo, ou aqui em cima, ou lá em cima, lá embaixo. São formas de usarmos o pronome de lugar na língua de sinais. Lá longe. Podemos dizer assim: olha, tá vendo lá longe? Olha que interessante, o olhar acompanha a apontação. Vocês lembram de um relato bíblico clássico que mostra que Jesus andou sobre as águas enquanto os seus discípulos estavam num barco à noite pescando? Eles observaram um homem andando sobre as águas, num mar revolto. Quando observaram Jesus Cristo se aproximando, ficaram aterrorizados. Pensaram que era um fantasma. Daí então eles perceberam que era Jesus Cristo. E Jesus disse: sou eu sim, Jesus Cristo. Esse pequeno relato que eu acabei de contar mostra o uso do corpo, apontando para os referentes, e diferentes turnos de fala. Esse é um excelente exemplo do uso do espaço referencial. Claro, isso é o básico que estamos aqui tratando, mas não podemos pensar que a língua de sinais se limita apenas ao fazer dos sinais, mas envolve todas essas estratégias gramaticais, o uso do corpo, dos referentes, da localização e do posicionamento durante a nossa produção. Por isso que temos explicado sobre a complexidade que é a gramática da língua de sinais. Porém, eu acredito que com certeza vocês consigam aprender e se desenvolver, especialmente se mantiverem contato com as pessoas surdas no seu dia a dia. Agora vamos ver um outro exemplo sobre o uso do espaço e posição do corpo. Lá M e lá J, M não gosta de J. Observaram? Lá e lá, o corpo e o olhar apontam para diferentes pessoas e mostra depois que uma não gosta da outra, a partir do uso das expressões faciais. É muito importante usarmos os referentes nas posições corretas, mas vamos observar o vídeo mais uma vez. Maria não gosta de Joana. Viram? O caso do exemplo Maria não gosta de Joana é um exemplo que nos permite, pela posição do corpo e a direção do olhar, marcar exatamente os referentes. Vamos dar um outro exemplo. Se eu falasse só assim: matemática, português, não gosto. Não temos muita expressividade e informação aqui. Qual é matemática? Será que ele não gosta de matemática ou não gosta da língua portuguesa? Sendo um aluno falando essa frase. Lembra que destacamos sobre a importância de 3 aspectos da língua de sinais: a ordenação na sentença, também a posição do corpo e, por fim, as expressões faciais? Vamos refazer essa sentença. Eu prefiro língua portuguesa do que matemática. Observaram? Agora ficou mais claro. A posição de matemática ficou marcada pelo olhar e posicionamento do corpo, e da língua portuguesa também, o lado oposto. Quando eu viro para a matemática e digo não gosto, eu estou então trazendo o significado. Eu prefiro o português à matemática. Observaram? Ficou mais claro? É muito importante que possamos usar os espaços da maneira adequada. Bom, agora vamos falar sobre a correferência espacial. Ela garante a coesão e a coerência de um texto em libras. Ela funciona pela retomada dos pontos referenciais que já foram estabelecidos. Lembra daquele texto anteriormente? Lembra daquele texto anteriormente? Maria não gosta de Joana? O corpo se volta para o referente certo, indicando quem é quem. Ainda um outro exemplo.
Charley trabalha com pesquisa linguística da Libras. Ah, ele estuda coisas profundas sobre a língua de sinais. Observaram? Aqui nós retomamos o referente corretamente no espaço. Primeiro a fala do Charley, depois alguém que se refere a ele na posição em que ele é marcado. É muito importante que possamos fazer a apontação e a direção do olhar conectados àquele referente que foi anteriormente declarado. Isso vai nos ajudar a usar o espaço gramatical da Libras da forma correta. Observe como a língua de sinais é tão expressiva. Bom, agora vamos mostrar no outro vídeo daquele mesmo ator e professor, o Rimar. Ele é um professor surdo que está conversando com também uma outra surda chamada Miriam. Eu já mostrei a conversa, só que agora vamos mostrar de outra perspectiva. Então, eu estava falando o que tinha acontecido, eu nem lembro direito como é que foi isso. Mas basicamente minha família toda sinaliza e a gente recebe os amigos em casa para ficar conversando, em família ali, conversando várias coisas. Bom, aí de repente, um dia aconteceu o seguinte. Tinha um vizinho que morava no prédio ao lado. E eu olhei para ele e eu achei muito curioso. Isso aconteceu há muito tempo, tá? Foi muito estranho para mim. É verdade. Eu chamei meu pai e falei: Olha lá, pai. E meu pai falou assim: Sim, ele fala. Ele fala? Ou seja, ele era ouvinte. Viram? Esse pequeno trecho tem muitos movimentos, localizações e referentes que são marcados quando ele fala do vizinho que mora no prédio ao lado. E muitos outros elementos. Quando ele também chama o pai que está ao lado e o pai fala: Olha, ele é ouvinte. Essa alternância do corpo e do tronco, olhando para os diferentes referentes que foram posicionados no espaço, é muito importante para que a gente possa observar como os surdos fazem isso várias vezes e a gente possa então melhorar a nossa habilidade de produção em língua brasileira de sinais. Essa mudança do tronco, esse uso que os surdos fazem, ajuda de fato a manter a expressividade da língua. Então, como falamos sobre a correferência espacial, a coesão significa o sentido correto da frase que está sendo dita, da sentença que está sendo produzida. Elas têm que estar harmonizadas e integradas para que possa favorecer uma compreensão correta do conteúdo. As expressões faciais e a ordem do que é dito importa para melhorar a compreensão e fornecer a semântica adequada a essa produção. A coerência diz respeito à conexão lógica entre diferentes enunciados, que possibilita a sua audiência a compreender e interpretar a informação que está sendo dita. Principalmente em textos mais extensos e densos, precisamos usar tanto a coesão como a coerência para garantir, por exemplo, um discurso ou numa conversa, a compreensão adequada. É isso, pessoal. Nós encerramos por hoje. Para recapitular, nós falamos sobre o espaço gramatical, o uso de referências, a importância disso, que existem diferentes estratégias que podemos trabalhar para de fato melhorar a expressividade da língua de sinais, pelo uso adequado do corpo, o direcionamento do tronco e também do olhar para os referentes que estamos apontando no espaço, em cada sinal que fazemos e como estamos de fato construindo essa fala. Nós temos que tomar um certo cuidado para não tornar a língua de sinais uma língua linear. Não, ela tem uma capacidade de expressividade por causa da sua simultaneidade, que é dado pela direção do olhar, o sinal que é feito, a apontação dos referentes, usando o espaço gramatical de forma expressiva.